Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 12. O penúltimo capítulo dessa série, encerrando essa jornada na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 12. Amém? Tem por título o início dessa perícope, e eu vou fazer mais uso dela ao longo do texto, mesmo que ela termine um pouco mais cedo, mas o tema é: a disciplina de Deus comprova seu amor. Diz assim a palavra de Deus: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Eu vou ler até aqui, mas nós vamos fazer a leitura de todo o texto nessa noite. Eu queria ir lendo e comentando com vocês. O primeiro versículo já me chama muita atenção. Olha o que ele diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, é importante lembrar de uma coisa. Irmã Fernanda, quando essa carta foi escrita, não tinha capítulo e versículo. Isso foi a gente que adicionou para poder encontrar mais facilmente quando nós fizermos a leitura, as exposições na vida da igreja. Ou seja, essa carta, a melhor maneira de a gente entender, muitas vezes, uma carta enviada, é lendo em uma versão que você consegue encontrar aí na internet, sem capítulos e versículos. Porque para entender melhor o texto, quando ele está falando sobre a grande multidão de testemunhas, ele não está falando das testemunhas nós ou na igreja. É do capítulo 11 que a gente conversou anteriormente. Ele está falando sobre todos os outros, os pais da fé que antecederam, os heróis da fé. Então, as testemunhas que ele cita no capítulo anterior são essas que eles estão usando para dizer: olha, percebam, Deus se revelou, cumpriu tantas promessas. Quantas testemunhas nós podemos ouvir e ver ao longo da história? Então, são essas testemunhas. Agora, nós ainda temos um vislumbre maior, irmã Letícia. Por quê? Ele tinha o vislumbre da antiga aliança. Nós temos o vislumbre também da nova aliança. Nós podemos olhar para o testemunho daquilo que Deus fez na vida de Saulo para Paulo. Nós podemos olhar o testemunho dos discípulos que estavam incrédulos até pós-ressurreição do Senhor e depois decidiram morrer pelo Evangelho. Quantas mais testemunhas nós temos no nosso tempo para olhar e perceber? Olha a grande multidão de testemunhas que a gente tem para poder olhar e ver a realidade do Senhor em nossas vidas. E por isso, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O que ele está querendo dizer para nós? Não há motivo para continuar desconfiando. Não há motivo para continuar duvidando. Não há motivo para continuar colocando um pé nessa jornada, mas aí parece que está perdendo a sua vida demais, você vai desacelerar o passo, porque parece que você não tem elemento suficiente para crer. Ele está falando assim: não! Olha quantas testemunhas existem ao longo da história para crer. Crer o suficiente para parar de enrolar. Parar de ficar decidindo se eu dedico tanto a minha vida sim ou não, mas para agir com perseverança, com ousadia, correr em direção à missão que nos foi dada. Amém, irmãos? Ele diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé.
aqui ele traz uma experiência diferente para nós sobre aquela que nós estamos acostumados a fazer. É olhar muito para os líderes que o Senhor dá à sua igreja como o principal líder da igreja. Ele está lembrando que cada um que serve ao Senhor Jesus Cristo, que existe um supremo pastor, que existe um líder supremo para a gente abrir os nossos olhos e olhar para ele. Muitas vezes esse discurso ele é tão mal utilizado que parece assim, quando o pastor está usando, parece que está se isentando da responsabilidade de ser, então, transparente e ter uma vida clara diante dos irmãos acerca do seu testemunho. Mas nem um extremo nem outro. Aqui ele está falando o seguinte, olha, Deus dá líderes à sua igreja, Deus dá presbíteros, dá pastores, mas foquem o olhar de vocês. E o trabalho dessa liderança também é trazer o olhar de vocês para o principal e o único líder da igreja dele, o Senhor Jesus Cristo. E aperfeiçoador da fé de vocês. É por isso que é um problema que vocês não veem, muitas vezes na nossa congregação, usar elementos para estimular a sua fé. Então você não vai ver a gente aqui falando para você orar para o seu copo d'água, para você apresentar um elemento da sua casa. Por quê? Só existe uma pessoa capaz de aperfeiçoar a fé de vocês. Não são os elementos externos, irmãos. Não são. Isso estava tão preso na cultura daquele tempo também, não só na nossa, que é por isso que Tiago, lá na frente, vai instruir os presbíteros a fazer da seguinte maneira. Não só chegar e orar pelas pessoas, porque era isso que o Senhor Jesus mandava os discípulos fazer, não era? Vão de 2 em 2, pregam o evangelho, expulsem demônios. E para quem estiver enfermo, orem e eles vão ser curados. Perceba, Jesus manda que os discípulos levassem óleo ou azeite, irmãos? Não. Só que para um povo que não tem mais Jesus fisicamente presente para eles, esses elementos externos eram importantes. Então ele implementa um elemento como o azeite. Leve um elemento físico que estimule a fé do perdido, do pecador, daquele que está enfermo. Mas é o único estímulo que nós temos. Fora isso, só há um único aperfeiçoador da fé de vocês, irmãos, o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que muitas vezes a gente fica um pouco mole na igreja, pensando no tempo, que está esperando alguma ferramenta que o líder pode fornecer para vocês, para melhorar a fé de vocês. Irmãos, não há nada que possa melhorar a fé de vocês do que um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro relacionamento íntimo de vocês com o Senhor Jesus Cristo é que vai aperfeiçoar a fé de vocês. É que o Senhor vai desafiar vocês. É que o Senhor vai dar nome. Entendeu? Vai instruir vocês a colocar propósito de fé diferente na vida de vocês. Perceba, muitas vezes as pessoas esperam que só a igreja lance desafios. Eles são importantes para a igreja. Mas muitas vezes vai surtir efeitos na vida de um e não nos outros. Não é porque você teve menos fé do que o outro. É porque não foi aquilo que o Senhor propôs para a sua jornada. E é por isso que hoje, e é triste ver tão poucos, mas não gastem o seu tempo, os poucos que estão aqui hoje, em entender de maneira diferente. Se você está aqui hoje, e Deus tem uma palavra para você hoje, é essa. O único que pode aperfeiçoar a sua fé é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode oferecer um elemento diferente para você. E aí você pergunta, talvez, por que a igreja existe, então? Justamente para isso. Porque hoje você está aqui e está ouvindo exatamente essa palavra. Provavelmente no devocional de janeiro até aqui você não tinha chegado a essa conclusão, você não tinha lido esta carta, mas hoje chegou aqui sentado, cansado, chegou de serviço, veio para a igreja do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus usa a sua igreja para transmitir para você que, olha, o Senhor quer aperfeiçoar a sua fé, e para isso você precisa caminhar mais com Ele. Para uns o Senhor já recebeu o sacrifício de raspar a cabeça, e isso eu estou falando de Paulo. Foi Paulo que disse que para desafiar a minha vaidade, eu raspei minha cabeça e fiz um propósito com o Senhor. Ele não incentiva ninguém a fazer. Mas isso é um relacionamento que surge, um posicionamento que surge do relacionamento de Paulo com Deus. Quais são os desafios que o Senhor vai propor para você e que através disso você vai experimentar algo que vai aperfeiçoar a fé de vocês? Porque no capítulo 11 ele dá exemplos de heróis da fé. Todos eles nós vimos que passaram por desafios. Desafios estes que foram colocados por quem, irmãos? Por Deus. Não foi o diabo. E é por isso que ele está falando aqui que o título dessa perícope, que o autor aqui, dessa tradução bíblica que eu estou usando, deu, que a disciplina de Deus comprova seu amor.
Porque uma vez provados por Deus, isso produz em nós mais fé, mais confiança. E que com mais fé e mais confiança é impossível perder a salvação, irmãos. É impossível viver para outro propósito. Então isso mostra o amor de Deus e como Ele quer nos salvar. Isso é revelação de Deus para nós. Ele pontua algo importante aqui. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecados. E desse modo, irmãos, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Em outras palavras, pastor Sebastião, o autor aos Hebreus está falando o seguinte: quando você se sentir desanimado da sua fé, capengando, pensando em desistir, pense em tamanha hostilidade que Jesus passou e suportou. E quando você olhar para tudo o castigo que foi posto em cima do nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala, na hora você vai ficar revigorado. Sabe por quê? Afinal de contas, versículo 4, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Nossa, irmãos, parece que esse texto é para nós, porque a gente sabe que o primeiro século da igreja, ou pelo menos os primeiros 6 séculos da igreja, a igreja foi brutalmente perseguida, massacrada. E para essa igreja aqui, parece que não foi isso que era o relato do autor da carta. Essa perseguição não chegou para essa igreja, assim como não está sobre a nossa igreja, irmãos. Nenhum de nós foi posto aqui a arriscar a vida na luta contra o pecado, a ponto de custar realmente a nossa vida pelo Evangelho. Essa tarde agora, fui surpreendido por uma notícia. Um grande influenciador conservador dos Estados Unidos, chamado Charlie Kirk, foi assassinado. Ele era um rapaz muito influente dentro das universidades. E a maneira que as notícias circulam é muito triste, né? Porque reduz tudo aquilo que o rapaz trabalhou para o influenciador de Trump. É muito pouco, né? Claro que esse nome veio porque ele apoiou as eleições do atual presidente dos Estados Unidos. Mas esse rapaz, antes disso, ele começa trabalhando para 2 princípios. Os princípios conservadores da família americana e os princípios cristãos, que eu não sei qual o contexto onde ele participava. Mas você via ele debatendo primeiramente de maneira apologética. Ele começa a carreira dessa maneira. Dentro das universidades, dentro de centros onde era discutida a evolução, por exemplo, do islamismo no mundo, esse rapaz sentado debatendo sem medo, jovem, muito jovem, assim, com uma avidez incrível, rapaz dedicado. E aí hoje, com 31 anos de idade, dentro da universidade, dentro de um campus da universidade, uma multidão de gente acompanhava ele debatendo, muito famoso esse modelo que ele faz. Ele senta com o microfone na mão, chega alguém para debater e eles conversam. E todo mundo fica assistindo. Alguém chega e difere um tiro no seu pescoço. Morreu ele mesmo naquele local, aos 31 anos de idade, deixando esposa e filhos para trás. E um comentário me chamou a atenção quando eu estava lendo. Não os sarcasmos de pessoas que odeiam pessoas desse lado político ou que conservam os valores da família. Comentários como, será que a bala está bem? Mas foi um comentário que me chamou mais atenção, trazendo para a aplicação do sermão dessa noite, não querendo fugir, dizendo, não vale a pena morrer por nenhuma ideologia. E aquilo me chamou a atenção, eu olhei, e minha primeira resposta é de fato, não vale a pena morrer por nenhuma ideologia. Na perspectiva política, eu não acredito que vale a pena morrer por nenhuma ideologia política. Jamais. Mas agora, se aquilo que chama de ideologia é a fé que essa pessoa professa, porque hoje no nosso país a gente precisa ler ideologia como fé. As pessoas acreditam avidamente. Elas lutam por partidos políticos como lutam e torcem por times de futebol. Como se a vida delas fosse depender disso. Tem políticos de estimação. Se você dá uma opinião diferente um pouco dela, você já participa do outro lado. Então, se você não concorda com o bolsonarismo, você é esquerdista. Se você não concorda com os princípios da esquerda brasileira,
Você é da extrema-direita. Não tem nenhum polo que você possa participar fora esse, para quem olha dessa maneira para a política. Se a gente pensa que a ideologia do nosso país se tornou um artigo de fé, e falando de fé para fé, existe uma ideologia que vale a pena morrer, que o escritor aos Hebreus está colocando aqui. Existe uma só ideologia que vale a pena viver e morrer por ela. E essa, nesse contexto de aplicação, é o Evangelho. É crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mesmo que isso custe a minha vida. Porque antes de ser um político que propôs para nós normas através do seu livro de leis, ele desceu, se encarnou, se humilhou e nos convidou a participar do reino dele. Antes disso, ele deu testemunho daquilo que ele traz para nós. E aí aquela pergunta volta de novo, não uma pergunta que eu estou fazendo, mas aquela afirmação daquela moça volta na minha mente e eu paro para pensar, existe uma ideologia que vale a pena morrer por ela. A única, de fato, que vale a pena morrer por ela. Não é essa que o tempo vai destruindo, de filosofias vãs que vão caducando com o passar do tempo, mas uma ideologia que é eterna. Porque o reino de Deus não caduca, ele não perece. E embora, se alguém viesse agora e tirasse a minha vida diante de vocês, a ideologia que eu creio, nesse aspecto da fé, me levaria para a eternidade. E essa pessoa que tirou a minha vida hoje jamais poderia assassinar a minha alma, que estará sempre diante do Senhor Jesus Cristo. Por essa causa vale a pena morrer. Viver também. Porque talvez, quando a gente fala sobre viver e morrer pelo Evangelho, onde a gente vive hoje é tão distante, que a gente começa a ficar um pouco acomodado com isso. Então eu não quero trazer o desafio de vocês morrerem pelo Evangelho. Eu quero perguntar para vocês outra coisa. Vocês seriam capazes de viver pelo Evangelho? Porque como morrer é muito distante, facilmente a gente responde, eu morreria pelo Evangelho, eu morreria por Jesus. Mas e viver por Ele? E dar a sua única vida, a sua única passagem na terra por Ele. Você daria? Você viveria dessa maneira? Porque isso é o mais próximo que vocês têm da luta contra o pecado, que o escritor aos Hebreus está trazendo no versículo de número 4. E na hora de viver para Cristo, você vai começar a encontrar os verdadeiros inimigos, que não são ideológicos e políticos. E o verdadeiro inimigo está dentro do seu próprio coração, é você mesmo. É quando o Evangelho confronta as suas vaidades, os seus desejos, a sua cognição, quando as coisas não fazem sentido o suficiente. É nessa hora que você percebe, para quem eu vou viver? Para mim mesmo ou para aquele que suportou a humilhação da cruz? Essa é a indagação e a provocação que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui para nós, nessa noite. Vocês estão me acompanhando? Amém? Versículo 5, ele diz o seguinte: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrige, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos, uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, de nosso espírito, e assim obter vida? Gosto dessa pergunta. Porque nos últimos 10 anos, onde eu vi o meu amadurecimento de fé acontecer, o que eu mais ouvi dentro do contexto de onde eu vim, facilmente eu ouço de vez em quando aqui também, algumas pessoas dizendo, Senhor, estou passando por uma prova e eu declaro encerrada, eu não aceito, eu não admito, eu determino o fim dela. Ora, falta então sabedoria e discernimento através das Escrituras de entender que não é o diabo que está fazendo você passar por provações.
É o Senhor que está provando os seus filhos para o seu amadurecimento. Falta um olhar, principalmente, eu não vou nem entrar no ponto aqui, Mateus, da responsabilidade humana. De quando as pessoas tomam diversas decisões erradas, você aconselha sobre não seguir aquele caminho, as pessoas insistem por lá, desobedecem à Escritura Sagrada. O fruto disso qual é? Aí a vida começa a desandar, as coisas começam a dar totalmente errado, a pessoa volta correndo, querendo que o pastor arruma a vida dela. O pastor não tem nenhuma possibilidade de resolver seus problemas, irmão. A gente pode te aconselhar, biblicamente falando. E aí é você que tem que tomar uma decisão pautada na Escritura. Nós não temos o poder de mudar a vida de vocês, mas nós temos o conhecimento bíblico para poder orientar vocês. Mas é você que vai tomar a decisão de seguir isso. E aí a pessoa começa a agora experimentar os frutos daquilo que ela plantou. Aí ela começa a questionar, cadê Deus então? Se Deus me ama tanto, por que eu estou nessa situação então? Ora, na responsabilidade que lhe cabia, você foi imprudente. Porque não é pela imprudência que as virgens que esperavam um noivo ficam em que situação? As imprudentes ficam para trás, de fora da festa. E não adianta gritar para poder entrar. Então o imprudente vai beber da sua imprudência. Mas aqui eu não estou falando sobre responsabilidade humana nesse momento. Eu estou falando sobre o próprio Deus realmente testar vocês, provar vocês, para que vocês amadureçam, cresçam e revelem na aprovação aonde está o coração de vocês. E ele está dizendo, por que vocês se rebeliam contra o tratamento de Deus, no aperfeiçoamento de Deus sobre a vida de vocês? Vocês deviam se alegrar, sabe por quê? Porque Deus está tratando vocês como filhos. Vocês não podem agir como Asaf, que ficava olhando para quem não era filho de Deus, olhava para fora, as pessoas vivendo uma vida e na perspectiva dele estão vivendo melhor do que a gente, e começar a debater com Deus. Até na hora que ele percebeu que eles estão vivendo a vida que eles queriam, mas o futuro deles era certo, a condenação. Mas para ele não. E eu digo para vocês, para nós também não, irmãos. A gente tem que olhar como Jesus olhou. Ó, o que ele está falando? Sabendo que a cruz viria, sabendo que a tortura viria, ele não desanimou. Por quê? Porque sabia da glória futura. Ora, todos vocês receberam a mesma revelação, que aqueles que suportarem e guardarem a fé até o fim, experimentarão da glória que há de vir também, irmãos. Há sobre vocês também uma promessa sobre uma glória futura, a mesma que foi colocada diante do Filho, porque agora, junto com o Filho, somos co-participantes da glória de Cristo. Nós também estaremos diante dele sentados na mesma mesa, participando da mesma ceia, comendo do mesmo pão com Cristo. Não estaremos lá como copeiros, estaremos sentados à mesa, participantes da glória divina. Nós, pecadores, que a nossa vida ainda não tem custado nada, a ponto de falar que nós vamos morrer hoje pelo Evangelho, nós, irmãos, que cremos nessa glória que virá sobre nós, devemos guardar o nosso coração e aceitar a disciplina do Senhor, que vem para aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar o nosso coração diante dele, e que por ele nos amar tanto, é que essa fé guarda o nosso coração até o dia dele voltar para nos buscar, irmãos. Esse é o amor de Deus por nós. Versículo de número 10, diz assim para nós. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. Perceba, os nossos pais julgaram como eles achavam que era melhor. E a gente sabe, com o amadurecimento, que nem sempre era o melhor. O que ele está falando aqui é diferente. O Pai Celestial, ele faz sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa mesmo.
Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Ora, a minha mãe sempre me dizia: você pode escolher qualquer caminho da sua vida. Você pode fazer o que você quiser. Agora, você não pode escolher as consequências. Agora, ele está me dizendo o seguinte: se você andar na disciplina do Senhor, não murmurar, mas suportar a dor para crescer na fé, então se eu escolher esse caminho e seguir ele até o fim, eu fiz uma escolha. Eu estou escolhendo o fruto dessa decisão. E o fruto dessa decisão é uma só. O que ele está dizendo para nós, irmãos? É uma vida justa, de paz, para aqueles que aceitam ser corrigidos por Deus. Não seja um filho rebelde, irmão. Não seja um filho rebelde, irmão. Porque na hora da dor, não é hora de tomar decisão. Não é hora de sair explodindo no peito e agindo de maneira, como o Asaf diz, como um touro maluco. Não! É no momento de suportar a dor. Porque depois que passar, vai produzir algo na vida da gente que a gente não experimentou antes. Paz. Uma vida justa. Tem tanta aplicação para isso, né? Uma vida justa. Mas sabe, em outras palavras, uma vida com dignidade. Uma vida honesta, ilibada. Você até pode não ter o tanto que as pessoas acham que deveriam ter, na visão delas, do que seria necessário. Você está em paz, você vive bem, tem pão na sua mesa, tem roupa para vestir, tem um teto sobre a cabeça de vocês, tem um veículo para poder se locomover. Vocês têm paz. Porque não é essa glória terrena que vocês estão buscando. Um filho maduro se comporta assim. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Ele está falando o seguinte: escolha o caminho reto que o Senhor propôs para vocês, para que vocês, uma vez que, para pensar, se uma luta é tão dolorosa, tão desafiadora, mas depois que eu passo ela da maneira correta, eu experimento uma vida de paz, ora, eu colhi um fruto muito grande aqui. Eu experimentei algo gostoso, saboroso. E isso me dá ânimo para seguir. O contrário também é verdadeiro. Se você, no momento que é provado, age como um filho rebelde diante dos olhos de Deus, você não vai ser aprovado. O que vai acontecer? Você vai ser provado de novo. E aí você não experimenta a paz que você devia experimentar, você não está vivendo uma vida justa como você poderia estar experimentando, e aí começa a gerar as insatisfações da caminhada da fé. E o que isso vai produzir? O contrário daquilo que ele está apresentando. Que não é fortalecimento da fé, é enfraquecimento. Você vai ficando mais fraco, porque você não experimenta nada daquilo que está sendo produzido. Na verdade, você experimenta mais dor, mais desafio e mais cansaço. Então, na hora da gente poder bater a poeira e parar de ficar dirigindo a nossa vida como a gente quer, mas como o Senhor quer, irmãos. Porque é aqui que faz jus às palavras de Salomão. Nunca vi um justo mendigar o pão. Às vezes, na hora da provação, assim como os apóstolos viveram, teve um momento que a barriga roncou. Mas era o momento de serem provados. Mas o que isso produziu? Uma vida justa. Ou seja, não tem filho de Deus que morre de fome. Tem filho de Deus que pode ser provado, experimentado a fome, mas ele nunca vai morrer de fome. O Senhor sempre vai poder prover o pão para ele. E o Senhor vai prover o pão para ele. Isso é belo demais, não é, Fernando? Essa é a realidade de Deus para nós. Mas mesmo assim, a próxima perícope, o autor vai dizer o seguinte: ele precisa ainda fazer um apelo para as pessoas ouvirem a Deus. E é por isso, pastor, que a gente não pode deixar de ficar reafirmando as mesmas coisas. Às vezes a gente sente que está falando as mesmas coisas, mas é preciso. Sabe, isso aqui é uma carta para uma igreja muito boa. E ele está falando as mesmas coisas. Cara, pensa, uma congregação vivendo, tocando, Mateus. Grupo de louvor top, igreja forte. E chega uma carta falando assim, ó. Eu estou implorando para vocês começarem a ouvir a Deus. Nossa, que isso? Um apelo, um incentivo. Ouçam a Deus! Ou seja,
a gente precisa falar o óbvio. Porque às vezes o que é óbvio para nós é às vezes o que a igreja está esquecendo. A gente precisa falar as mesmas coisas de novo e de novo. Ele está dizendo para eles o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse primeiro argumento é muito importante. Porque esse esforço, perceba uma coisa, ele não fala assim, você é obrigado, Mateus, a ter paz com todos. Mas é trabalho seu se esforçar para ter paz com todos. Agora, Paulo vai falar, se possível. Em outra tradução também pode trazer em Hebreus aí, se possível, tenha paz com todos os homens. Por quê? Porque há de fato pessoas que vão chegar aqui, o coração não foi convertido, e vai chegar um momento que a gente vai tentar, e fora também, no meio familiar, no seu trabalho, e perceber que é impossível ter paz com essa pessoa. Então, com essa pessoa, bom dia e graças a paz. Acabou. Mas você não pode ser a pessoa que as pessoas não encontram paz em você. Você não, filho de Deus. Você precisa ser a pessoa que, na verdade, tenta construir ponte com aqueles que são incompreendidos. Às vezes, aquelas pessoas que às vezes não têm paz com ninguém, mas ninguém para ouvir o que está acontecendo com ela. Que era só ouvir o que está acontecendo com ela, que as coisas se resolviam. Então, você quem arma as pontes para que as pessoas tenham paz umas com as outras. Agora, isso é um esforço, primeiramente, ou seja, dá trabalho. Para de pensar que a vida na igreja, irmão, aqui é um pedacinho do céu, sabe? Não, aqui é um pedacinho do céu, aqui é tudo belo. Para com isso. Não é. Aqui não é. Aqui é o terreno está sendo preparado para a gente participar dessa família santa com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, aqui é o melhor lugar. Se do lado de fora está ruim, deixa eu melhorar essa frase, né? Se aqui está um pouco difícil, imagina do lado de fora. Então é aqui mesmo. Só que essa carta amadurece os seus olhos. Porque tem gente que se desgasta no convívio, em comunidade, porque na comunidade está a cura, irmãos. É na comunidade que quem estava precisando de pão, encontra pão. É na comunidade que eu estava precisando de um recurso, de um emprego, encontra uma indicação. A comunidade cura. Ela tem esse poder através do Espírito Santo de Deus. Amém? Só que, nessa mesma comunidade vai chegar gente que você vai falar assim, cara, a gente está tentando de tudo, e não vai. E quando chegar esse momento, que a gente se esforçou, deu trabalho, você suou, você percebeu, seja um santo de Deus, irmão. Seja maduro. Não começa a armar contra a vida dessa pessoa que você entendeu que não tem paz. Não começa a fazer a cabeça de outras pessoas contra a pessoa que você percebeu que não tem paz. Deixa ela lá até o Espírito Santo tocar no coração dela. Não haja como os malignos fazem, porque ele começa a tramar planos para machucar essa pessoa. Se não é possível ter paz com ela, cumprimenta, vai para o seu cantinho e continua com a sua comunidade. Continua com seus irmãos. Isso aqui é para poder amadurecer os olhos da gente. Por quê? Você não pode agir dessa maneira que eu estou te falando, sobre começar a armar contra essa pessoa. Porque você precisa buscar santidade, viver de maneira santa, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele termina o versículo. Importante para nós, está vendo? Versículo 15. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Aí entra o ponto que eu falei. Tem gente que, beleza, eu fui lá, o pastor me mandou ter paz com os irmãos, eu fui tentar ter paz, a irmã me deu uma resposta. Nossa, eu vou acabar com a vida dela agora. Sabe, começa a montar motim, uma pessoa que chega na igreja agora e fala assim, irmãos, aqui é tudo maravilhoso. Menos aquela ali, ó. Bruta, não conversa. Com os homens também, rapaz, todo mundo desligado, ninguém conversa com ninguém. E aí quando reúne, fala, de novo, aquele cara vai abrir a boca, depois ninguém fala depois que ele abre a boca. Geralmente sou eu na roda, né? Quando eu estou conversando. O que ele está falando? Vocês que vivem de maneira santa, devem continuar buscando viver de maneira santa. O trabalho de vocês é cuidar uns dos outros e não deixar que a amargura cresça no coração de vocês. Cuidado. Cuidado. Não deixe que essa semente venenosa crie raízes no coração de vocês e comece a causar perturbação, contaminando o quê? Muitos. Ou seja, tinha gente que tinha nada a ver com o parangolê. Você envolveu a pessoa e enfraqueceu a fé dela ainda. Você vai ser cobrado por isso, irmão.
Nós servimos a um Deus justo, que nada passa diante dos seus olhos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas, vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar um monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Isso depois de ter visto mar abrir e passar seco, 10 pragas em cima do Egito e a galera ficar ilesa, depois de ver isso tudo, ele está falando assim: eu vi algo tão maior, uma glória manifestada tão maior, que meu coração encheu de pavor. Nem quando eu ouvi que a caravana de Faraó estava logo atrás para poder matar todo mundo, fiquei tão apavorado. Quando eu experimentei uma centelha da glória de Deus. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos do céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Vocês que contemplam todas essas coisas, vocês que logo em breve vão experimentar todas essas coisas, tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Gente, isso aqui é bom demais, isso aqui é poderoso demais. Ele não está falando assim, aquele que falou, aquele que fala. Ele está falando, Deus continua falando no meio da sua igreja. Deus continua falando através da vida do seu povo. Cuidado! Cuidado para vocês não recusarem a ouvir quando Deus fala. Testemunhei para vocês, quando eu disse na pregação passada, que olha, eu estava em crise e eu vi homens de Deus, e foi através dele que Deus falou comigo, sem interpretar. Que eles não estavam naquele momento. Estou falando de ir no gabinete, gente. Eu reuni com os pastores, falar, irmãos, estou passando por isso, e eu ouvi Deus falar através deles. E perceber que, olha, não era da emoção, não era da boca, era o Senhor falando. As coisas mudaram muito a partir daí. Qual que é o cuidado que eu tive que tomar? De não achar que aquilo era proveniente do coração e da boca deles. E por isso recusar aquela informação. E por isso recusar as palavras deles. É preciso ter discernimento, amadurecimento. Vocês precisam buscar por isso, gente. O contrário também é verdadeiro. Nem toda palavra que sai da boca do homem sai da boca de Deus. Você busca isso aonde? Se relacionando com quem fala. Porque aquele que usou alguém para poder falar comigo, confirma suas palavras no meu coração. E aquele que usa a boca de alguém para falar com vocês, confirma as palavras dele no seu coração. Por isso é importante se relacionar com Deus. É assim que a gente pega uma falsa profecia. Assim que a gente pega uma palavra que não vem de Deus. A gente olha e fala assim, Senhor, estou desconfiado. Confirma suas palavras no meu coração. Esse relacionando com quem fala é um Deus ativo no meio do seu povo. Ele está dizendo, tomem cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete, mais uma vez, farei tremer não só a terra,
mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Porque nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui não está falando sobre aquele fogo que parava sobre as línguas dos homens que falavam em outras línguas em Atos 2. Está falando do fogo que vai consumir o joio que está no meio do trigo, no meio da colheita dele. Ele está falando aqui para nós nessa noite o seguinte: quando Deus falou naquela ocasião que fez Moisés tremer, a terra tremeu, mas agora ele fez uma outra promessa. Essa promessa está lá em Ageu 2:6. E aí ela já está aqui citada, não preciso colocar. Mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus. E aí ele já explica para nós, significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. O que Deus disse que era eterno, que os judeus não aceitaram? O reino dele. Quem participa do reino de Deus pode ficar seguro, porque quando os céus e a terra tremerem, eles serão inabaláveis. Aqueles que participam do reino de Deus não têm que temer quando o tremor chegar, quando os céus se abrirem, quando o Senhor voltar, porque apareceu diante deles o Salvador da alma deles, e não o juiz que chegou para poder julgar aqueles que recusaram a palavra dele. É assim que nós devemos crer, irmãos. Participamos de um reino eterno, por isso nós também somos eternos em Cristo Jesus. Por isso que nós não conheceremos a segunda morte, por isso nós não devemos temer, porque nós participamos de algo que é inabalável. Essa é a fé e a certeza que o Senhor nos dá. Nós participamos de um reino inabalável, irmãos. Nós vamos só festejar quando Jesus voltar. A dor, o sofrimento, o ranger de dentes não está preparado para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Para nós foi preparado 1000 anos de festa. Para nós foi preparado um banquete onde nós cearemos com o Senhor Jesus Cristo. Para nós estaremos em volta do trono e passaremos a eternidade conhecendo o Senhor todos os dias. E a eternidade não será suficiente para conhecer o tamanho do nosso Deus. Para nós foi reservado mansões celestiais, onde nós desfrutaremos somente da bondade do Senhor, onde o choro, a dor, a fome, o frio, o calor não vai nos alcançar. O medo, o temor, a desconfiança não vai nos alcançar, porque nós já estaremos dentro da certeza. Nós estaremos diante da certeza daquilo que é real, que é infinito, que é inabalável, indestrutível, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém? Fiquem de pé, vamos orar nesse momento.